Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos propomos-lhe o magazine convidado, bem como o magazine Vida em França, mas de seguida fique com os convidados de Nédia Ribeiro. Convidados. Em Angola, a Comissão Nacional Eleitoral rejeitou o pedido da plataforma Observatório Eleitoral para observar as eleições gerais de 24 de agosto. O porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, Lucas Quilundo, justifica a decisão com o facto de a plataforma não ter personalidade jurídica para obter o credenciamento. Este credenciamento desta plataforma não pode ser feito e nós divulgamos isso publicamente porque o plenário da Comissão Nacional Eleitoral, que é o órgão a quem compete a aprovar os convites para observação eleitoral, verificou a inexistência de personalidade jurídica deste observatório. E é um requisito que a lei impõe. As organizações, para serem observadoras eleitorais, têm de ter personalidade jurídica. Portanto, têm de estar legalmente constituídas. E este requisito não está presente nesta plataforma de ONGs. Obedecem os requisitos que a lei estabelece para ser observador eleitoral. Luís Jimbo, diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia e membro da coordenação do Observatório Eleitoral de Angola, explica que, em momento algum, o Observatório solicitou credenciamento à Comissão Nacional Eleitoral. O Observatório Eleitoral nunca chegou a endereçar uma carta à Comissão Nacional Eleitoral solicitando credenciamento ou se apresentando como tal enquanto instituição. O Instituto Angolano de Sistema Eleitoral e Democracia que solicitou uma audiência para apresentar a estrutura, só que ela foi para além daquilo que lhe foi pedido, a decisão da CNE. Ela olhou para a estrutura e organização que apresentamos do Observatório Eleitoral, do anexo da carta, e depois por isso eles enviam uma outra carta dizendo que olhamos para a estrutura e a missão da observação eleitoral e a designação de Tom Biling como chefe da missão e o plenário deliberou que o observatório eleitoral não tem essa pretensão legal de conduzir ou de solicitar credenciamento. Lucas Quilundo refere, no entanto, que as organizações podem pedir o credenciamento a título individual. Podem sim. Se eles, portanto, cada uma dessas organizações, desde que satisfaça os requisitos legais, se o fizer de modo individual, não há impedimento. A lei não o impede. O único requisito, portanto, o impedimento é este. Tem de ter situação legalizada. O diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais garante que todas as organizações que constituem o Observatório Eleitoral têm estatuto jurídico e são estas que, de acordo com a lei, devem solicitar o credenciamento. Todas as organizações que constituem o Observatório Eleitoral, o Instituto, a ADRA, a Comissão Justiça e Paz, a OMUNGA, neste preciso momento, são 61 organizações, têm estatuto jurídico e são estas, de acordo à lei, que devem solicitar o credenciamento. Fazem-no de forma individual? Sim, porque a lei exige que quem solicita o credenciamento é uma organização, uma associação ou uma igreja. Então, são estes membros do Observatório que solicitaram perante a Comissão Nacional Eleitoral o pedido de credenciamento. Nas eleições de 2017, o Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, enquanto coordenador do Observatório Eleitoral, solicitou credenciamento para todas as organizações e, na altura, foram-lhe dados 500 observadores, um erro que tem de ser corrigido, na opinião do porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral. Não se pode persistir no erro. Se eventualmente isso terá ocorrido, não pode perseverar, não pode continuar. Opinião diferente tem um membro da coordenação do Observatório Eleitoral de Angola. Não foi um erro, foi uma questão legal. E qual foi a legalidade? É que hoje há um regulamento que a CNE definiu, só dá 3 observadores por cada organização. E como sabe, o fim da observação eleitoral tem um dos critérios, é cobertura geográfica. Para nós conseguirmos fazer uma cobertura geográfica dos 167 municípios das 18 províncias, com 3
credenciamentos por uma ONG, não é possível. Imagina que se o Observatório Legal fosse um ente jurídico a solicitar observação, só teria direito a 3 observadores. 3 observadores não se faz missão. Naquela altura não havia esta regra limitadora da CNE. E por isso que, sim, admitiu-se para uma organização coordenadora, e neste caso foi o Instituto Angolano de Sistema Eleitoral e Democracia, para credenciar todos os observadores das 54 ONGs. E então o credenciamento veio. A lei é a mesma, foi a lei da observação, é a mesma, a lei não mudou. Lucas Quilundo explica o novo regulamento, sublinhando que o critério da lei para a observação eleitoral não é a mesa de voto, mas sim o círculo eleitoral. A Comissão Nacional Eleitoral aprovou, portanto, no seu regulamento para desenvolver a lei de observação eleitoral, é que as organizações que pretendam ver credenciados os seus observadores podem, portanto, ver credenciados até 3 observadores por província. E isto por quê? Porque é o que a lei determina. E já para dar maior sustentação à questão que coloca, é que o critério da lei para a observação eleitoral não é a mesa de voto, é o círculo eleitoral. E para nós, nesse caso concreto, o círculo eleitoral coincide com a província. Ou seja, o observador eleitoral recebe a credencial para observar o processo em toda a extensão do círculo eleitoral e não por mesa. No total, prevê credenciar quantos observadores nacionais? Não temos o número total. O processo não está ainda fechado de credenciamento e o critério é aquele. Portanto, o número final vai sempre ficar dependente do número total de organizações e individualidades que tenham sido credenciadas, com o critério que já referimos anteriormente. 3 observadores por província, por organização. Um regulamento que terá um impacto negativo e que vai limitar o trabalho dos observadores eleitorais, defende Luís Jimbo. Tem um impacto negativo, é limitador e tenta controlar as instituições e as pessoas que vão trabalhar no processo de observação eleitoral. Por exemplo, como disse, como é possível fazer um regulamento que, por província, a CNE pode, por critérios subjetivos, determinar e convidar 10 pessoas para credenciar como observador. Qual é o fim da observação? O observador não é um visitante de mesas. Faz um trabalho de auferir e de verificar um conjunto de atos e depois emitir uma declaração e produzir um relatório, que a lei obriga. Uma pessoa faz isto? Não. O que é que vocês pretendem fazer? A CNE recebeu e temos o protocolo de solicitação do credenciamento de 21 organizações não governamentais, membro do Observatório Eleitoral. Faz um total de 341 observadores a nível do território nacional, das 18 províncias. E é sobre isso que a CNE tem que decidir. Angola realiza eleições gerais no próximo dia 24 de agosto. Até agora, 12 partidos foram autorizados a concorrer no escrutínio.